de Deus. Negar é um modo muito fútil de falar, que ninguém tem como negar a existência de Deus, né? Para negar a existência de Deus, eu até me apoio em Norman Geisler, que é um dos maiores apologetas do século. Ele escreveu um livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Porque para negar a existência de Deus precisa mais fé do que crer em algo que está no dia a dia ali, né? Eu negar que não existe água, eu tenho que ter muito esforço, porque a água está aqui, se bebe, né? Então negar a existência de Deus, eu preciso de fé mais do que crer. Mas é bem conveniente que hoje, quando se trata desse assunto, virou moda, né? Então eu preciso destacar aqui que é algo muito importante que pode ajudar quem tem interesse. Quem não tem, não adianta, né? É o tipo de ateísmo. Então vamos definir aqui que tipo de ateísmo nós estamos falando e que o século XXI trouxe. Um ateísmo filosófico, né? Então eu quero destacar aqui 4 tipos de ateísmo. Só um eu diria... um tipo de ateísmo requer um pouquinho de respeito em relação ao que fazem. Sim. Não no que crê. Então o primeiro é o ateísmo filosófico, que é o da moda. É bonito, não creio em Deus, até mesmo porque nós vivemos uma geração do não acreditar. Não acredito na humanidade, não acredito na família, não acredito no ser humano, não acredito que a Terra é redonda, não acredito que o Sol é quente. Aí acredita nas aberrações, que é um cachorro, que é uma coisa assim. Então, querendo ou não, isso é fruto dessa geração. Sim. A primeira coisa a se pensar é que tipo de ateísmo nós temos hoje, principalmente hoje, com muitos podcasts na vida, na rede. E alguns você percebe que fazem desse tema apenas para... porque acham legal, nem ele mesmo crê no que ele diz. Né? E aí o ateísmo filosófico é aquele cara, eu penso, não consigo chegar à conclusão, e aí é mais bonito negar. E aí, para provar esse problema, não da existência de Deus, Deus não tem problema com isso, né? Deus não é uma... Tem uma cena no Peter Pan, né? Peter Pan, lá do desenho infantil, lá e tal, que quando alguém diz, eu não creio em fada, aí uma fada morre. Entendeu? Aí tem que... Aí eu creio. Então Deus... E também tem outro filme, A Fúria de Titãs, onde Zeus está sendo destruído porque falta o homem clamar, orar a ele. Então talvez é esse tipo de Deus que essas pessoas se referem, que ele não existe, de fato. Quando se trata do Deus da Bíblia, se todos os homens morressem hoje, todos os seres humanos morressem, deixassem de crer, isso não alteraria em nada em Deus. Ele é Deus além da criação, né? Deus, ele não se confunde com a criação. A criação o reflete. A Bíblia diz que a criação revela parcialmente quem Deus é. Então, tem 3 tipos de revelações de Deus para quem quer segui-lo. Primeiro, a criação. Isso está no Salmo 19. Vai dizer que a natureza revela a grandeza, a beleza, a glória de Deus. Paulo, no Areópago, lá em Atos capítulo 17, vai falar disso. Olha, Deus se manifestou por meio da natureza para que o homem tateando pudesse encontrar de um só. Aí ele cita um filósofo chamado Parmênides, né? De um só casal fez todas as coisas e tal. E mesmo ali no Areópago, Areópago era o centro filosófico do mundo. E naquele discurso de Paulo, a Areopagita Damares se converte com outros, tá? E aí ele vai falar da ressurreição, eles interrompem Paulo e diz, não, quanto a isso aí a gente ouve um outro momento. Porque a questão aí tá. Então o ateu filosófico, principalmente um ateu filosófico sem filosofia, que esse é o problema também. Então, porque é muito bom, até vinha pensando no carro, os hereges de antigamente... Cara, valia a pena debater com eles, né, os hereges. Hoje eu acredito que os próprios hereges do passado, vendo os hereges de hoje, eles sentem vergonha, tá? Porque são tão rasas, heresias, tão superficial, que o cara não sabe do que ele está falando, né? E aí, modinha, né? Então, por exemplo, pega alguém aí que é considerado herege pela uma teologia bíblica ortodoxa, tá? E aí nós vamos pegar aí Potílique, cara. Potílique escreveu mais de 5.000 páginas. Tá? Os professores de Harvard
aceitaram tirar parte do seu salário para manter Potílic dando aula. Então, quem já leu a teologia de Potílic sabe da profundidade que é. Herege, mas profundo. Sim. Tá? Se eu pego alguém como Bultmann ele estuda 50 anos só o Novo Testamento para provar a desmitologização bíblica. Então vale a pena até ler um herege. Hoje dá até dor de barriga ouvir essas brincadeiras, essas piadas acerca da existência de Deus. Sim. Agora, isso é um ponto muito interessante, que não é de agora, não é a geração do século XXI que descobriu em algum momento que Deus não existe. Não, isso é de sempre. Tá? Então, agora, o que eu tenho para falar disso é o ateu filosófico, que virou moda agora, século XXI, ano 2026, é moda dizer que não, Deus existe. Inclusive, tem teólogo, tá, que fez uma teologia acadêmica. Primeiro eu prefiro definir que tipo de teologia eu estudo. Né? Uma teologia acadêmica, mais na área da ciência da religião do que o Deus pessoal, e a ciência da religião não permite, né, uma teologia séria, bíblica. Outra coisa, se eu vou tentar entender Deus pela filosofia, eu estou usando um método totalmente errado, porque um filósofo de verdade, ele não conclui nenhum ponto. Porque o cerne da filosofia é perguntar. Sim. E não responder. Então, e por isso que já é muito água esse ateísmo filosófico, por isso. Porque ele vai usar a filosofia quando o método que ele está usando é impróprio para provar alguma coisa. Porque nenhum filósofo de verdade se propõe a responder. Um filósofo é exatamente bom porque começa e termina com pergunta. Sim. Eu diria, quem se propõe a responder é a teologia. E aí eu preciso saber que teologia eu estou usando. Eu estou usando uma teologia bíblica ortodoxa? Ou eu estou usando uma teologia acadêmica? Eu estou usando uma ciência da religião? Tá? Segundo tipo de ateu é o ateu da maldade do coração, o homem perverso. Como está lá no Salmo 14, está escrito: diz o maligno no seu coração, não há Deus. O homem é mau, né? Então ele não há Deus, né? E não é de agora também. Eu posso dizer, então, em relação ao ateísmo, a existência de Deus, é desde o Éden. No momento que Eva decide ouvir a voz de Satanás, e ali já é uma espécie de ateísmo, porque ateísmo não é só eu dizer que Deus não existe. Não existe. Tem muita pessoa que diz que Deus não existe, mas pratica, vamos dizer, o cristianismo mais do que alguns cristãos. Sim. De onde eu até admiro aquela frase: Deus prefere um ateu convicto do que um cristão hipócrita. Sim. Entendeu? Então, ali começa, porque o ateísmo é isso. Então, esse ateísmo da maldade do coração, ele diz: no seu coração não há Deus, e pronto, ele se torna. Nós vamos pegar isso lá no Éden, nós vamos pegar o Caim. Cara, Deus está falando com o Caim. Ali é uma espécie de ateísmo. Deus está te dizendo: olha, o mal está no teu coração, está te cercando, tem jeito. Não quero saber. Aí quando Deus pergunta: cadê teu irmão? Porventura eu sou... Ali é um tipo de ateísmo disfarçado. Sim. Aí nós vamos encontrar o Nimrod, né? O arquiteto da Torre de Babel, que a Bíblia vai dizer um caçador de Deus. Ali o caçador de Deus quer dizer opositor. E isso é um ateísmo. Sim. Tá revoltado, eu sou revoltado, o Caim revoltado com Deus por causa do seu irmão, da oferta, e quer saber, eu não quero saber de Deus. Então isso é uma espécie de ateísmo, né? de alguém de dentro da casa. Sim. Tá? E o Nimrod, semelhante. Não, eu me torno meu próprio Deus, eu torno meu próprio sistema. E aí nós vamos ver pela Bíblia também, quando chegamos nos faraós. Essa é a pergunta. Quando Moisés diz: olha, o Senhor Deus mandou tu liberar o povo. Ele pergunta, e essa pergunta é uma pergunta de um ateísmo da maldade do coração. O faraó é mau no coração. Sim. Aí ele pergunta: quem é Deus? Quem é? Eu quero saber quem é. Foi a pior pergunta que ele podia ter feito. E Deus prova quem ele é.
Mas mesmo Deus provando, que é aí que eu quero dizer. Para quem não quer, não importa o que Deus faça. Mesmo depois de as 10 pragas, e o faraó continua com o coração endurecido. E uma coisa muito interessante, não é Deus que endurece o coração de faraó. Tá? Não é Deus que endurece o coração de faraó. É a própria maldade humana. E isso segue. Né? Nós vamos encontrar mais na frente no livro de Daniel. O Nabucodonosor, ele diz, não há Deus igual a mim. Ou seja, nem os próprios deuses que ele cria, ele acredita. Não há. Então esse ateísmo pela maldade do coração, ela é muito comum na humanidade. O cara é mau, perverso, né, cruel, e não tem Deus. Eu não dou satisfação a Deus e a ninguém. Aí vem o terceiro tipo de ateísmo que eu quero falar hoje. Esse, eu diria, ele requer uma observação, que é o ateísmo científico. Porque eu até admiro os caras da ciência. Aqueles que realmente estudam a ciência, principalmente na área da medicina. Ele aí está certo, ele não tem como provar Deus, porque para provar... Para a ciência, precisa de elemento físico, palpável, temporal. Aí Deus não se encaixa. Por isso que eu digo, eles querem um respeito, não na fé, na crença, mas no seu trabalho. Que ninguém pode negar as vacinas, né? Hoje o mundo radicado várias doenças. E normalmente, não são todos os cientistas que negam Deus, ao contrário. Tem muitos cientistas bons, excelentes, prêmio Nobel, que confessam Deus como Senhor. Tá? Mas esses daí que entram nesse grupo, eu diria que é uma atenção, deixa ele fazer o serviço dele. E tem o ateísmo mais perigoso, que é o crente, né? Aquele que crê, Paulo vai falar lá em Tito, né? Vocês falam de Deus, vocês defendem Deus, mas vocês não têm Deus. Tá? Que é de fato o que significa ateu. Ateu é sem Deus. Ateu não é eu dizer eu não creio em Deus. Ateu é Deus dizer eu não sou teu Deus, tu não me tem. Que isso é um ateísmo. E nos dias de hoje tem pessoas que tá dentro da igreja, mas não tem Deus. Não tem. É um ateu. Aí é o ateu que o próprio Deus decide. Não, tu não me tem a mim. Né? Tu não me tem a mim. Então acho que eu já encontrei uns ateus desses aí no meio do caminho, pastor. Já encontrei uns dois. Veio perguntar para mim de Deus. Um deles, eu olhei bem para a moça que veio perguntar. E eu falei para ela assim, ateu, no século XXI, ateu brasileiro, para mim é uma piada. E ela olhou para mim assim, eu falei assim, é uma piada. Porque, primeiro, ateu brasileiro ele não existe. O que existe, na realidade, são pessoas feridas que precisaram de Deus, só que Deus não fez como ela quis. Aí falou, eu não acredito em Deus. Aí está se subjugando, dizendo que é um ateu. A síndrome de Caim, por isso que eu fiz questão de trazer, porque é o próprio Deus que está falando ali. Mas ele não acredita no que Deus está falando, ele acredita na intenção do seu coração. Então esse é o ateu também que se encaixa dentro do ateu crente. Às vezes está dentro de um templo ali, defende Deus com unhas e dentes, porém não tem a prática da fé. E isso é um ateu. Como diz a palavra ateu do grego, quer dizer sem Deus. Sem Deus, não é de dizer eu creio. Tá? Outra coisa que, como eu falei, citando Peter Pan, não é eu não creio em Deus, pronto, Deus. Não. A fé é um presente que Deus deu ao ser humano. Ela é neutra. A fé é neutra. Tá? Como estamos num podcast, eu diria a fé é burra. Tá? A fé é burra. Ela é inteligente quando ela é acompanhada de conhecimento. Porque a fé sem conhecimento é uma tragédia. Né? A fé ela não tem, por ela si só, a capacidade de discernir. Tá? A fé, a pessoa tem fé e crê num pedaço de madeira, numa pedra e dá vida por aquilo. A pessoa crê que se encher de bomba, explodir, matar os outros, isso é fé. O que é que falta para essa pessoa? Conhecimento. Tá? Conhecimento. Jesus não disse assim, tem de fé e vocês serão libertos. Não, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tá? Então, a fé sem conhecimento é uma tragédia.
A fé ela é neutra. Sim. Eu sempre digo, a fé é tua, tu coloca no que tu quiser. Tem uns que colocam no pedaço de madeira, os mais inteligentes colocam no pedaço de ouro, né? Outros no que é. A fé é neutra, ela não tem essa capacidade de... Agora, a fé, quando eu creio, eu devo buscar o conhecimento. Deus vai dizer que o povo dele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou fé? Conhecimento. Fé eles tinham. Não faltou culto, isso está lá em Oséias. Tem o templo em Jerusalém, o culto é 24 horas. Não falta louvor, o louvor no templo era 24 horas. Davi deixou mais de 4.000 vozes no coral. Então não faltava culto, não faltava louvor, não faltava oferta, não faltava oração. O que é que faltava? Não faltava fé. O que é que faltava? Conhecimento. Tá? Então a fé não é a razão para alguém crer e Deus existe, não crer, Deus deixa de existir. Não, porque Deus não é conhecido somente pelo viés da fé. A fé é um elemento da qual o homem pode utilizar para ter um relacionamento com Deus. Tá? A fé não é tudo, não. Tá? A fé ela precisa ser acompanhada de obediência, a fé, para ela funcionar. Como é uma fé funcional? Basta ter fé? Não. Se bastasse ter fé, os demônios estavam todos salvos, porque não tem ser humano que crê mais do que qualquer demônio. A Bíblia diz que eles creem que estremecem. Então, a fé ela é acompanhada de obediência, de confiança, de esperança, de confiar. Às vezes vai faltar a sua fé pela circunstância, mas a tua obediência e perseverança te dará um resultado. Sim. Mas se não crê, não recebe de jeito nenhum. Não. A Bíblia diz que Sara não creu. E Abraão creu contra a esperança. Abraão manteve a fé, mas não tinha mais esperança. Mas o Isaac nasceu. A Bíblia diz que quando o anjo fala para o pai de João Batista, como é o nome dele? Zacarias. Ele não creu. Né? Ele não creu. Mas por que ele recebe o milagre do filho? Porque ele era perseverante. É tão tal que ele não creu que a Bíblia fez questão. Porque tu não creu no que o anjo te falou, tu vai ficar mudo. Ok? Então, a fé, ela não basta crer, porque a fé... Outra coisa interessante, a fé não cria. Tá? A fé, ela não cria nada. A fé, ela descobre. Tá? Então, se eu disser que eu creio que esse copo de água é um Deus e ele vai me salvar, não faz desse copo um salvador, porque a fé não cria. Tá? A fé não cria nada. A fé descobre. O papel da fé é trazer luz sobre algo que já existe. Eu estou num quarto escuro, não estou enxergando nada, eu vou usar a luz, a fé. A fé vai iluminar aquilo que já está ali. É forte isso aí. Tá? A fé, ela não salva. Não, mas... bem que está gravando. Eu vou anotar isso depois. Anota aí. Isso é interessante. Nunca parei para olhar desse lado. Interessante mesmo. Então, a fé, ela não salva. Não, eu creio. E daí? Tu está salvo? Não. Porque a fé, ela não salva. Pastor, mas eu ouvi desde sempre que a fé salva. Não, eu ouvi. Agora, o que é que a Bíblia diz? Por quê? Como eu disse, a fé, ela não cria. Olha, eu creio que Buda vai me salvar quando eu morrer. Buda não é salvador. A minha fé não vai fazer de Buda um salvador. Como não vai fazer de Maria, de João, de Tiago, de ninguém. Tá? Não vai. E o que me salva? A fé no Salvador. O Salvador já existe, eu uso a fé para colocar nele. Tá? O que a Bíblia vai dizer? Olha, por quê? Porque a fé é um meio, a fé não é um fim. Por isso que eu digo que a fé não salva. Em Éfeso 2:8, que é um texto famoso. Pela graça sois salvos. Aí já está dizendo, vocês são salvos pela graça. Por meio dele. Meio da graça. Meio da fé. Tá? Então, pela graça vocês são salvos. A fé é um meio, a fé não é um fim. A fé ela não tem um fim em si mesma. Tá?
A fé ela só tem resultado quando eu coloco em algo que já existe. Deus já existe, Deus já é Deus, o milagre já existe, o Salvador já existe. Então eu vou usufruir por meio da fé e isso vai chegar até mim. Interessante isso. Não vou usar o elemento fé para me salvar. Uhum. Tá? E a minha fé ela pode ser duvidada. Eu não posso... Eu gosto muito de uma frase, sempre que eu começo a aula, eu digo, eu preciso crer mais nas minhas dúvidas e duvidar mais da minha fé. Tá? A minha fé ela precisa ser duvidada, não posso ter uma fé, minha fé é muitas frases, né, que é muito bonita, mas não tem fundamento. A fé é um pulo no escuro. Não, a fé é um pulo na luz. Sim. Hebreu vai definir fé. Fé é o firme fundamento. Fé tem fundamento. O firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza do que se espera. Falando de certeza, já nessa primeira pergunta sobre a existência da criação de Deus ou não, é isso. É que a Bíblia não é um livro para se ter opinião sobre a Bíblia. Uhum. Tá? Outro problema na nossa geração, desde pastores, filósofos, teólogos, é esse. É que estão ensinando filosofia dizendo que é Bíblia. Uhum. Tá? Dando opinião. A Bíblia não é um livro para se dar opinião. Sim. A Bíblia é um livro de convicção. Tá? Opinião você dá e digo, a filosofia está aí para isso. A filosofia você pode usar, cara, duvide, critique, analise. A filosofia está aí para isso, a ciência é humana. A Bíblia é a palavra de Deus. Como Paulo escreveu aos Romanos, sejam todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Né? Agora, a grande questão é, as pessoas querem, como falei, querem criticar porque se sentem no direito de criticar qualquer coisa. Sim. De discordar de qualquer coisa. A ideia do ateu, você falou sobre o ateu brasileiro, no mundo todo eu digo, como é que eu comparo um ateu? Um ateu é uma criança que chega num parque imenso de diversão e alguém diz para ele, olha, todo esse parque tem um só dono. Ele diz, eu não acredito. Uma só pessoa ter tudo isso aqui. Uhum. Tu não acredita? Não. Mas tu quer brincar? Quero. E o brinquedo não vai parar e explodir só porque a criança diz que não acredita. Então está aí o universo, o mundo. Eu quero provar a existência de Deus na Bíblia. Irmão, a Bíblia não foi feita para provar a existência de Deus. Sim. É igual hoje, vamos fazer um artigo científico sobre o Sol. Irmão, o que querem é dizer o que é o Sol. Uhum. Sua temperatura, sua distância. Ninguém vai questionar se o Sol existe ou não, porque é um ato consumado. Deus é isso. Uhum. A Bíblia é um livro que é para... Deus é um ato consumado. Mas eu quero saber da existência. Meu irmão, primeiramente, quer entrar então para... Quer conhecer a existência de Deus teologicamente ou filosoficamente? Aí eu te faria uma pergunta, tá? Tu quer saber? Vamos logo para o físico aqui. Uhum. Com aquilo que Jesus fez com Nicodemos. Cara, vamos falar do que tu conhece. Aí, mas eu não entendi, tá? Se eu estou te falando de coisas simples do teu dia, tu não sabe, imagine. Então, eu quero provar a existência de Deus. Tá, então o que significa existência para você? Se ele quer comprovar algo físico, a existência de Deus já não tem como. Porque é algo que, quando nós falamos de existência, ela tem um começo, um meio e um fim. Se nós falarmos que Deus existe, Deus teria um começo, um meio e fim. Automaticamente ele já deixaria de ser Deus. Meio e fim. E exatamente esse início, meio e fim que faz das coisas não existirem. Tá? Isso é tão interessante. Vamos lá. Então, para provar que algo existe... Então, para provar que algo existe, precisa ter início, meio e fim. É exatamente esses três elementos, início, meio e fim, que faz algo não existir. O que isso quer dizer? Que isso está no campo da realidade, uhum, mas não de uma existência, vamos dizer, eterna. Está no campo da realidade. Então, vamos lá. Eu pergunto aqui, essa mesa existe? Existe, porque eu estou vendo, estou pegando. Não, eu digo não existe porque não cabe no crivo da eternidade. Sim. Então, o que é que ela é? Ela está no campo da realidade. Ela é real.
Mas ela Uma não... coisa do vento. O vento você não vê, você não pega, mas você sente ele. É real? É real, mas ele não, vamos dizer, se eu quero provar que Deus existe, que ele veio de eternidade a eternidade, eu uso até esse próprio argumento para destruir esse argumento. Uhum. Porque ele não se sustenta. Entendi. Entendeu? Uhum. Por exemplo, quando eu digo que essa mesa é real, mas ela não existe, eu quero dizer que ela, em algum momento, não estava aqui. Sim. Em algum momento, não estará. Uhum. Então, ela passou a entrar no campo da realidade. Ela tem uma data de fábrica e tem uma data de vencimento. Exatamente. Então, ela é real, mas não está no campo de uma eternidade, de um princípio. Então, partindo desse pressuposto, e aí entra a grande questão. Então, o mundo todo que nós conhecemos não existe. Aí eu lhe diria, sim, não existe. Entendi. É real. Aí vamos para uma premissa científica, teológica e até filosófica. Por isso que a gente precisa entrar nos campos as dimensões de entendimento. Uhum. Tudo aquilo que foi criado dentro do tempo físico e espaço está dentro de uma data de validade. Sim. Então não tinha antes, passou a ser, em algum momento deixará de ser. Existir. Então passará pelo campo da realidade, mas não permanecerá. Na linha da eternidade. Na linha da eternidade. Tá? E aí é onde Deus não se encaixa. Tá? Se ele fosse explicado, ele já não deixaria de ser Deus. E é aquela coisa, Deus, eu diria assim, e como é que eu sei? Deus é revelado. Cara. Uma coisa simples, muito simples. Deus é revelado. Sim. Deus pode estar aqui nessa sala com a gente aqui, se ele não quiser ser percebido, ninguém percebe. Sim. Né? Ninguém percebe. Isaías vai dizer, tu é o Deus abscôndito, ou seja, tu está sempre escondido. Por isso tu é o Deus que te revela. Paulo vai dizer, ó, tudo que sabemos foi Deus que se revelou, nós não sabemos nada do que Deus nos. Então, eu diria que é uma piada mesmo, alguém dizer Deus existe ou Deus não existe. Deus é um ato consumado. Né? Um ato consumado. Ah, mas eu não creio. A tua fé não define nada. Não define eu nego Deus. Não define nada. Uhum. Eu creio em Deus. Não faz Deus ser maior nem menos. A fé ela vai servir para me alimentar. E não Deus. Tá? Eu crendo ou eu não crendo, ele não vai deixar de ser Deus. Não vai mudar isso. Não altere nada. Né? Não vai mudar. Então, esse ateísmo é uma brincadeira, é uma piada, principalmente eu usando aqui a própria geração moderna. Uhum. Se vai lá para os primórdios da humanidade e tal, vamos dizer, os caras que pensavam mesmo, né, os filósofos aí. E aí todos eles, os grandes filósofos, eles chegaram que uma conclusão que existe algo além do Logos. Existe um ser supremo, eles falam. Além dos pensamentos, né? Então, por isso que eu acho muito superficial esse ateísmo moderno. Por mais que esses filósofos, eles não saberiam explicar Deus, eles sabiam que eles falavam que existia um ser supremo, né? Platão, se não me engano, Aristóteles vai dizer, todas as coisas são movidas por um motor, e existe um motor que não é movido por nada, né? Não é movido por nada. Então, eles têm esse entendimento com mais clareza. E eu diria que é alguém que vale a pena, ser estudado e ler os próprios questionamentos. Porque esse questionamento é uma condição humana. Sim. Tá? Uma condição humana. E a condição humana não pode ser determinista acerca de Deus. Tá? Outra coisa, cara, eu quero ser um crente em Jesus Cristo. Eu preciso definir o que é eu ser um crente. Eu creio na Bíblia como minha única regra de fé? Sim. Pronto. Não, eu sou crente, mas a Bíblia eu acho o quê? Amigo, você não é crente. Não, você não é crente, você é um aventureiro. Tá? Aí eu sou cristão, uma modinha, né? Eu aceitei Jesus, mas eu preciso de Jesus mais. Não tem Jesus mais. É Jesus, ele é suficiente.
Se Jesus não é suficiente para uma pessoa, ela ainda não se converteu a Jesus Cristo. Se a Bíblia não é a única regra de fé para essa pessoa, ele ainda não é um cristão que crê na palavra de Deus. Convertido. Tá? Ele é fruto do tempo. E ele tem direito de pensar o que quer. Como eu estou dizendo, a fé é sua. Você coloca no que você quer, do jeito que você quer. Sim. Pronto. Então aí, já pegaram aí? Anota aí, vão mandando suas perguntas aí. O pastor Wilson está aqui para te responder, esclarecer essas dúvidas. Pastor Wilson, quem foi a esposa de Caim? Existiu realmente mesmo uma outra família ali, ou só Adão e Eva mesmo? Como eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia a palavra absoluta, eu creio na Bíblia, né, creio na Bíblia, não é só uma questão de crer cegamente. Eu, na minha biblioteca, eu tenho mais de 1.500 livros, né? Isso todo tipo de livro. Eu tenho todo tipo de livros na minha biblioteca, todo tipo de literatura. Tá? Então eu não leio só você crê na Bíblia porque você lê só a Bíblia, não. Eu tenho o livro do maior ateu considerado, Richard Dawkins, que escreveu Deus o Delírio, e gosto. Um dia desse eu fiz 2 sermões usando o Richard Dawkins. Eu aprendo mais sobre Deus lendo um ateu do que, às vezes, lendo um teólogo. Entendeu? Que os caras, esses valem a pena, são profundos, vão lá e tal. Caramba, isso aqui é legal, o cara quer provar Deus. Não existe a partir do sofrimento, né? Que é a cereja do bolo do ateísmo. Sim. Todo ateu, você que está assistindo e é ateu, você sabe que a cereja do bolo é o sofrimento. Entendeu? Sempre vão usar o sofrimento. Se Deus existe, porque a criança sofre, porque a criança morre. Né? Mas isso não é de agora. Né? Lá de Plutino, os epicureus, Jardim de Epicúrios. Né? Os epicureus já dizia, Deus ou é bom ou ele é todo poderoso. Sim. Ele não pode ser bom e todo-poderoso ao mesmo tempo. Porque se ele é bom e não acaba com o mal, olha aí, o cerne do, né? Ele não acaba com o mal, ele é bom e não acaba com o mal, é porque ele não tem poder. Se ele tem poder e não acaba com o mal, ele não é bom. Ou então ele é uma coisa ou outra, ele é todo-poderoso ou ele é bom. Então, esse questionamento vem de lá. Então, quando eu digo que eu creio na Bíblia, não é só porque eu leio só a Bíblia, eu leio toda a literatura. Então, eu não vejo na Bíblia, não dá margem, lugar nenhum, para outra família além do Adão. Não só a Bíblia, irmão, a antropologia. Sim. A antropologia, uma antropologia séria, vai lá na raiz de um casal. Todas. A psicologia, se você pegar uma linha psicológica, vai dar que um ser humano ele tem a mesma origem. Não tem origem distinta. Então, não usando só a teologia, por exemplo, vou usar a psicologia, a antropologia e outras ciências que vai chegar no mesmo ponto. Então, que é a mesma coisa já respondendo lá sobre Lilith, né, que é a cabala judaica, que é outro problema. Um grande problema que temos na igreja cristã é o judaizante, né? Aí o cara é cristão, mas quer ser judeu. Pô, ou tu é cristão, ou tu é judeu, mano, não se encaixa. Tá? Aí pega a cabala judaica, que é a macumba judaica, podemos dizer. Tem a parte da cabala, que é da inspiração, da saúde, da sabedoria, de outras coisas que surgem. Sim. Mas a parte da cabala mesmo, da coisa da magia, né? De algo maligno, né? E maligno mesmo. Por exemplo, o próprio judeus hoje, os rabinos de hoje. O cara pega uma galinha, corta o pescoço dela, passa sobre a cabeça, mas não crê no sacrifício de Jesus. Sim. Isso judeu, rabino mesmo, formados hoje, né? Então, para você ver a ignorância que é em relação a isso. Sim. Aí eu não creio que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar meus pecados. Numa cidade, vamos dizer aqui, como São José dos Campos, que é a quinta cidade do mundo, classificada, né, tecnológica do mundo, a primeira do Brasil. Aí eu passei de manhã aqui no cemitério aqui do lado, tá lá um monte de galinha cortada lá, galinha literalmente. Sim. Então você vê que a fé é o ato de fé de diversa maneira. Então não acredito em que teve Adão e Eva, mas outra família. Não. A esposa de Caim
Foi uma das irmãs. Simplesmente. Não, uma das irmãs, depois que ele foi embora. Mas aí, irmão, às vezes dá até raiva. A pessoa pega ali o texto. Não, mas ele saiu daqui e já encontrou a esposa. Não. Irmão, tá aqui no. Irmão, a Bíblia não está numa ordem cronológica. A Bíblia é uma narrativa. É uma narrativa. Aquele texto ali é narrativo. Uhum. Então não é que porque está ali que ele sai e vai para a terra de Nod, já encontra a esposa já estava lá. No mesmo dia, na mesma hora. Não faz sentido. Então, primeiramente, isso nem precisa de uma hermenêutica, não. É só uma questão de noção. Sim. Uma questão de noção. Então, não vejo, não tem. A Bíblia não abre espaço. A Bíblia não abre espaço para uma outra família. Não abre espaço para isso. Tá? As especulações, sim. Não, é que eu li o livro de Enoque. Irmão, vai ler o livro de Enoque. Aí complica. Como eu estou dizendo, quando eu digo que eu leio outra literatura, eu tenho todos os pseudopígrafos da Bíblia. Tá? Sobre a irmã de Caim, a irmã de Abel, quando eles saíram do Éden, que foram para a beira do oceano, morar dentro de uma caverna, comer figo, e dali por diante. Tem todas essas histórias. Então, quando eu vejo alguns supostos teólogos ou ateus, ou alguém que quer... vão tirar essas histórias daí. Esses livros existem, estão escritos hoje, né? Chama-se epígrafos e pseudopígrafos da Bíblia. Tem tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, e grandes coisas. Tá? Só que a Bíblia em si não dá margem para isso. Não dá margem para isso. Eu acredito sim também que uma de suas esposas, uma esposa de Caim, seja uma de suas irmãs ou sobrinhas, porque a Bíblia não dá tempo, não diz que ele saiu, já foi para lá e já casou com a pessoa, né? Não dá essa margem de tempo, né? Não disse que foi daqui 5 anos, 1 ano, né? A Bíblia está narrando, você está narrando, olha, Caim saiu dali, foi para Nod e tal, cidade, já encontrou cidade lá. Não, ali já é apenas uma narrativa, né? Uma narrativa daquilo, e não literalmente ali de um dia para a noite. Então, já esclarecendo para você que está aí, fique com a Bíblia. Se Bíblia está falando que Adão e Eva realmente é só Adão e Eva, não teve Lilith, não teve outras famílias para lá, né, pastor? Mas quando se trata de família, né, família, hoje em dia a família tem a família de um, né? Inclusive tem um plano do governo, você que é unifamília, né? Unifamiliar. Então, as novas configurações ou ressignificações das coisas. Bom, nós estamos vivendo tem um escritor que eu gosto muito que chama isso de sociedade líquida, onde eu quero viver livre, leve e solto. Ou seja, eu não quero nada concreto. Sim. Por isso que os relacionamentos estão indo por água abaixo. Eu não quero me comprometer. Eu quero ter um relacionamento, mas eu não quero me casar. Se eu me casar, tu mora na tua casa, eu moro na minha, a gente se vê final de semana. Eu quero um emprego, mas eu não quero um patrão. Entendeu? Então, isso é fruto dessa geração. Aí vamos para a Bíblia, que isso é muito sério. Isso Paulo vai chamar de filhos do tempo. Lepós, cruéis, insanos, ferozes. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a igreja não está livre desta bestialidade selvagem do homem cruel, uma terra fértil para manifestação do maligno. Entendi. Vamos lá. O dilúvio de Noé, o senhor considera assim, vendo o seu ponto de vista, na luz da palavra, ele foi mundial ou foi regional, apenas ali naquele lugar, naquele espaço? A Bíblia diz que até o mais alto monte da terra foi coberto, né? Então eu acredito piamente na Bíblia. Então foi universal. Até mesmo porque tem provas também arqueológicas, né? Dos montes mais altos, lá cadáveres de peixes. Então, universal. Tá? Universal, acredito também a Adalto Lourenço, que foi um cientista da NASA, pastor, inclusive tem um livro que eu recomendo, Como Tudo Começou. Acredito que ali não foi, porque a Bíblia está na Bíblia. Não houve só chuva, cara.
A Bíblia diz que a terra se parte. A Bíblia diz que as comportas do fundo da terra se abrem e jorram água. Então, de acordo com Adalto Lourenço e outras linhas da ciência, até o dilúvio, a terra, os continentes se separam no dilúvio. Até o dilúvio era uma só. Né? Que aí vem outro tipo de ciência, carbono 14, bilhões e bilhões. Irmão, e você vê que a própria terra, o que está na terra, você vê que não tem esses bilhões e bilhões, não a terra habitada. Acredito muito, amo, admiro a ciência, parabenizo, mas eu prefiro ficar com algo mais perto da Bíblia. Sim. Que a terra era uma só, e é no dilúvio, porque se você ler o texto lá, diz que a terra se abre. Então, o dilúvio não é só chuva que cai, é água que sai de debaixo da terra. A terra se abre, está no texto bíblico. Tá? Interessante. Então não cai só de cima, vem também de baixo. Exatamente. Nós podemos até ler esse texto, né? Nós podemos ler até esse texto. Isso é interessante. Tá? Aí já fica até para... E aí eu gosto muito do Adalto Lourenço. Primeiro, o cara trabalhou na NASA. Muitos anos, né? Muitos anos. É um dos livros mais abençoados que eu tenho, assim, né? Deixa eu só pesquisar aqui. Que bênção, isso é interessante. Isso é interessantíssimo. Enquanto o pastor vai achando ali, tem perguntas aí no chat? Aí, liberou para você. Existe o livre-arbítrio ou tudo já está determinado por Deus? Pergunta de Odilei Rosa. A gente já responde, mas vamos lá para Gênesis 7:11. Está aqui no texto bíblico sobre isso, que é para a gente não atropelar a nossa. Gênesis 7:11. Porque alguém acha que só choveu 40 dias, né? Haja chuva. E mesmo se, meu amigo, 40 dias chovendo, aqui em São Paulo para afundar só basta 40 minutos. Né? Então, imagine. Está aqui, ó, em Gênesis capítulo 7. Versículo 11. Versículo 11. O que é que está escrito? Leia aí para nós. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês do 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes dos grandes abismos foram rompidas e as janelas dos céus abertas. Nossa, que interessante. Então, antes da chuva cair, o que é que acontece na terra? Os abismos da terra se abrem, jorram água. Que interessante. Entendeu? Então, a partir daí, eu acredito que é aí que se divide os continentes, a partir do dilúvio. Então, se era uma só terra, porque pela Bíblia a idade da terra habitada, tá? Porque eu acredito que na criação, os planetas tudo bem, o universo está aí provado, né? Mas quando Deus decide povoar a terra, fazer um ambiente para o ser humano, a gente consegue encontrar aqui uma data bem próxima, né? Não tem esses bilhões. Não, a ideia lá antes, tudo bem, pode ter existido, mas da criação. Então está aí. Então, no dilúvio, primeira coisa que muitos não observam, a terra não foi cheia com a água da chuva. Só da chuva. Vem antes da água da chuva, abriu-se as fontes da terra. Abismo, né? Qual foi a pergunta? Repete de novo a pergunta. Existe o livre-arbítrio ou tudo já está determinado por Deus? Predestinação. Pois é, livre-arbítrio. A palavra em si, é uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado bastante, é sobre a etimologia da palavra, o significado, o significante, né? O que quer dizer. Então, existe livre-arbítrio? Eu diria que depois do pecado, o homem é um servo agente. Ele é um servo agente. Ele tem consciência, tá, do que ele faz, se é bom ou errado, se é certo ou se é errado. Então, e isso Paulo vai chamar que essa lei, chamada também de lei moral, está dentro do homem. Então, o livre-arbítrio em si, eu que decido. Irmão,
A pessoa não decide nem o que é bom para ela. Vamos eliminar aqui salvação, perdição, céu e inferno. Amigo, eu estou 20 quilos acima do meu peso. Eu não decido nem parar de comer. Não decido porque já está determinado. Não, porque eu sou ruim. Eu não quero disciplina. Não quero ser disciplinado. Não quer sair da zona de conforto. Eu prefiro pagar 1.800 numa injeção de Monjaro do que, cara, ficar quieto. Então, eu entendo a ideia do livre-arbítrio, da ideia, mas para mim me livrar da culpa. Sim. Porque a culpa é um fardo muito pesado. A culpa é um fardo muito pesado. E aí eu me torno bom em desculpas. Eu não quero assumir a responsabilidade. Mas mesmo se antes do pecado existia um livre-arbítrio puro, Deus responsabilizou. Entendi. E depois, então, nós somos livres agentes. Podemos ser influenciados tanto pelo bem quanto pelo mal. Mas influenciado, não determinados. Tá? Eu posso ficar com raiva o quanto, como dizia William Shakespeare. Você, quando está com raiva, você tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Sim. Tá? Nem estou usando a Bíblia aqui, estou usando um escritor francês, né? William Shakespeare, inglês, francês. Então, a grande falta hoje nas pessoas é responsabilidades. Deus assumir a responsabilidade. E aí, não, já está determinado mesmo, Deus já determinou. E aí entra a ideia da predestinação, que é uma irresponsabilidade teológica, né? Sim. Deus ele não determinou o indivíduo a partir de já uma determinação antes de nascer. Não. A salvação é uma escolha. Tá? Se dizia, Deus determinou salvar. Deus determinou salvar. Tá? No momento que o filho dele morre na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê. Tá? Então, como o homem se perdeu por escolha, é salvo por escolha. Por escolha. Tá? Interessante. Não, mas a Eva que comeu o fruto. Não, você come o fruto todo dia. A missionária Rosane tem uma pergunta? Pode fazer. Boa noite a todos, tudo bem? Pai do Senhor, pastor. Minha pergunta eu estava até comentando hoje com o evangelista Eduardo, eu queria saber o significado de você estar passando por um vento, por você estar passando por um vale e por uma luta. Qual o significado de cada uma dessas palavras? Pois eu não diria que tem significado. A vida ela é a vida é real. Faz tempo já, eu preguei um sermão que é uma jornada para Deus e com Deus. À medida que você faz uma jornada para Deus, Deus vai com você. Entendeu? Que outra coisa talvez ajude? Eu estou numa prova. Prova, é muito bom separar prova e tentação. Prova, toda prova tem um propósito e um prêmio no final. Tentação, não. Então, Deus é quem prova. Quem tenta é o diabo. E a tentação do diabo é exatamente de tirar da prova. Tá? O diabo está me tentando. Agora, o que as pessoas às vezes confundem é isso. Às vezes a pessoa não está sendo tentada nem provada, é castigo. Já é resultado do pecado. Sim. E aí não adianta. Não, amigo, você precisa confessar e deixar e alcança a misericórdia. Se é prova, tem início, meio e fim. E prêmio. Tá? Então, a tentação... E outra coisa. Mas eu caí, eu estou nisso porque o diabo me... Não, a tentação não é sobrenatural. Então, uma coisa que é muito interessante de se saber é isso. Irmão, por que você está nessa queda? Não, porque eu fui tentado e caí, não resisti. Não. Tentação não é espiritual. Tentação é natural. Espiritual é o livramento. Isso está na Bíblia. Tiago 1 vai dizer, ninguém sendo tentado, digo por Deus sou tentado, mas cada um é tentado pela sua própria, vamos dizer, natureza.
Tá? Lá em Coríntios vai dizer que Deus não envia a prova além, e junto com a prova o livramento. Então, a tentação é natural. Então, quando você vale, montanhas e coisas, e vento, tem ventos que é resultado da minha obediência. Por que eu estou passando por esse vento? Porque eu estou obedecendo. É que nem eles entraram no barco, para atravessar para o outro lado. E veio não foi o diabo que mandou eles entrarem no barco. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quem levou Jesus para o deserto, para o vale, podemos dizer, ou monte, depende geograficamente, não foi o diabo. Foi o Espírito Santo. Então tem vento, tem deserto, que é por minha obediência e para o meu aperfeiçoamento. Tem vento, tem vale e outras coisas que é por causa da minha desobediência. Né? Desobediência. Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu vejo alguém, às vezes como pastor, né? Pastor, ore por mim, eu estou numa prova. Eu digo, Deus, continua. Porque eu creio que a prova leva bem-aventurado. Aí Pedro vai escrever, bem-aventurado aquele que é provado. Né? Então, eu aconselho nenhum pastor orar por um crente para sair da prova, porque quem quer que ele saia da prova é o diabo. Isso é verdade. Né? Porque a tentação é te tirar da prova, tirar do propósito, tirar do sofrimento até. E o sofrimento, não é que Deus é carrasco, masoquista. É que sofrimento é um método que Deus, vamos dizer, é natural para nos aperfeiçoar. Desertos que é levado pelo Espírito Santo, ele nunca te deixa sozinho, né? Sempre tem começo, meio e fim, depois tem pão e água. E Deus tem um propósito. Deuteronômio 8:2 está escrito, diz o Senhor, olha só, não é o diabo, eu te colocarei no deserto, provarei o que está no teu coração. Irmão, imagine você, Deus dizendo, eu vou te colocar no deserto para provar o que está no teu coração e sabereis se me amas. Deus quer amor. Porque esse negócio de dizer, voltando aí à predestinação, Deus, tu sabes, e disse, eu não, fale. Entendeu? Fale, que eu quero te ouvir. Por isso o elemento é oração. Eu tenho uma última pergunta, e aí deixo para depois elas perguntarem. E Judas realmente foi condenado, não foi condenado? Não, Judas foi condenado. Não predestinado. Predestinado, isso que é a pergunta. Condenado ele foi. Né? Ele poderia sair dessa, se ele não quisesse. O problema de Judas é ser ateu. Pô. Estava com Jesus. Aí eu estava comentando até com a minha esposa esses dias. Que esses dias a gente estava num debate interessante. Nesse dia não, faz um bom de um tempo. E aí um pastor até comentou comigo, até ele falou assim para mim, mesmo a mesma coisa. Ele falou assim, Judas foi condenado. Eu falei assim, pastor, mas a própria Bíblia fala que não dá o direito a gente de saber quem que foi, quem que ficou. E se quando Jesus, depois de ele ter gritado lá, até ele está e ressuscitou, as pessoas, os santos, né, que ele vai dizer que os santos, eles se levantam, quem sabe Judas ali não se levantou também e se arrependeu. Fiquei até pensando, conversando com ela, assim, né? Fiquei até conversando. Falei, aí complica a gente falar depois. Você acha que teria essa possibilidade ou não? Não acredito. Não acredito nessa possibilidade, porque, irmãos, é uma palavra muito boa, evangelista, sobre isso, que a gente deve até ter cuidado. Quem somos nós para julgar? Eu tenho, assim, como é que eu falo? Nós somos luz, sal, salvos, perdoados. E Deus deu esse direito, sim, de nós sabermos quem vai ou não à luz do que a Bíblia está escrita. Que é outro problema. Mas eu não posso. Irmão, cara, já aconteceu e está acontecendo. Há anos atrás, acho que uns 2 anos, um músico aí famoso estava com uma amante lá no hotel. A esposa chegou, ele pulou e morreu. E alguém questionou que ele não foi para o inferno. Meu irmão, a Bíblia diz assim, vocês hão de julgar os anjos.
Então, eu não posso me omitir da minha responsabilidade. Cara, eu leio a Bíblia como minha regra de fé. Sim. Não é que isso não me faz melhor. Isso me faz consciente da minha responsabilidade. Tá? Paulo vai dizer, aqueles que habitam com vocês e vocês ainda aceitam, vocês são pior do que eles. Uhum. Então, isso não justifica um crente se omitir da responsabilidade. Quem é você para julgar? Alguém que Jesus diz, eu te coloco como luz, como testemunho e te dou essa autoridade. Agora, se eu não pratico a Bíblia, aí eu tenho que ficar calado. Tá? Porque aí nem eu mesmo sei se eu vou ser salvo, eu vou saber se Judas foi ou não. Agora, pela Bíblia, Judas foi condenado, e não era porque ele era predestinado, é porque ele era, vamos dizer, o que aconteceu com Judas, irmão, não aconteceu só com Judas, acontece hoje. Uhum. Eu vou te falar algo muito interessante sobre isso, que as pessoas estão brincando, arrependimento e remorso. Uhum. A Bíblia diz que Deus ele ama perdoar. Ele não ama o pecador. Ele ama perdoar. Tá? Que é outra frase, talvez devido ao tempo, mas quem sabe a gente volte aqui por causa dessas frases. Uhum. Ah, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Não, Deus não ama o pecador, cara. Ele ama perdoar. Perdoar. Está na Bíblia que ele ama perdoar. Não o pecador. Deus não ama pecador. Ele ama perdoar. Aí ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Isso não se separa. Uhum. Outra coisa é que Deus não negocia com o pecador. Ou ele perdoa ou ele pune. Tá? Então o que aconteceu com Judas é o que acontece com hoje. A pessoa peca e ao invés de confessar e deixar, tenta resolver. Uhum. Então Judas, ele entra por um remorso. O remorso, ele é muito confuso com arrependimento. Só que eu vou tentar explicar o mais simples possível. Quem se arrepende? Eu sou um pecador e falhei. Eu sou um miserável. Me perdoa, Deus. Remorso. Poxa, por que eu falhei? Eu não podia ter falhado. Eu sou bom demais para ter falhado. Então eu vou resolver meu problema. Por isso eu não devo satisfação para ninguém. Para pastor, para ninguém. Eu mesmo vou resolver. É o que Judas fez. Ele vem de Jesus. Aí depois vem o remorso. E diz, deixa que eu resolvo. Foi lá. Eu sei que eu traí sangue inocente. Eu vim devolver. Os fariseus disseram, não, o problema é teu. Uhum. O que ele deveria ter feito? Se arrependido. Ele disse, não, vou continuar resolvendo. Comprou uma corda, né? Pendurou na árvore, estava tão pesado que quebrou. E não morreu enforcado. Judas não morreu enforcado. Ele caiu em cima de uma estaca e foi partido ao meio. Né? Aí que está. Então, não temos como... Ah, não, quem é que sabe? A Bíblia diz, está condenado. Uhum. É muito simples entender céu e inferno. Eu diria, já vamos terminar, né? Pastor, qual é o critério lá no juízo final? Irmão, é simples. Eduardo, né? Uhum. Deus vai dizer, Eduardo, bendito filho do meu pai, tomai o céu por herança. Aí tu pergunta, Deus, mas por que eu estou recebendo o céu? Aí Jesus vai dizer para ti, não, porque tu era da Assembleia de Deus. Não, porque tu era da Batista. Não, porque tu cria nos dons. Não, nada a ver. Isso é para nós. Isso é para nós. O critério que está na Bíblia é, tu era pecador, te arrependeu dos teus pecados e aceitou o Salvador. Simples. Aí eu gritei, aí por que eu vou para o inferno? Porque tu é pecador, nunca te arrependeu e não aceitou o Salvador. Não é de que religião eu sou, de que denominação eu sou, de quantas obras eu fiz. Não. Pela graça sou salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém... Pronto. Então por que eu sou salvo? Porque usei a fé salvífica, porque existem 4 tipos de fé na Bíblia. Uhum.
5 até extra, mas são 4. Eu usei a fé salvífica para colocar exclusivamente no Filho de Deus. É diferente da fé do milagre, é diferente da fé sobrenatural, é diferente da fé como dom e é diferente da fé natural. Tá? Então o elemento é esse. Enquanto as pessoas estão questionando um monte de coisa, bendito filho, mas por que tu perdoa ele? Porque ele é meu filho e voltou para casa, parábola do filho pródigo. Por que ele entrou no céu? Porque ele estava perdido, aí ele disse para o irmão mais velho: pai, mas por quê? Ele disse: porque este teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E o que gerou tudo isso? Arrependimento. Nada mais, nada. As outras coisas servem para a gente e devemos praticar. Sim. Mas não tantas questões. Então, quanto à questão de Judas, irmão, Judas morreu sim. Condenado, foi para o inferno e vai estar no juízo final para o lago de fogo. Sim. Tá? Tem mais alguma pergunta no chat? Nenhuma? Meus irmãos, foi uma honra, pastor, uma honra muito grande poder te receber aqui. Tinha milhares e milhares de perguntas ainda, mas é muito difícil, né? Essas perguntas levam tempos, esclarecimentos, para que não venha gerar mais dúvidas. Então, creio que foi de grande valia. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, a vida do pastor Wilson. Muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui junto conosco, tá? Fica aqui meus agradecimentos e um grande abraço mesmo, tá? Fico muito, muito feliz de poder trazer o Senhor aqui para estar junto conosco, tá bom? Se quiserem te achar e para te levar para ministrar ou bater um papo ou conversar com o Senhor, dá seus esclarecimentos ao povo. Primeiro, obrigado, pastor, mais uma vez. Parabéns. Gostei muito porque dá tempo de você não dar ideia, mostrar na Bíblia o que eu acho que é isso. Acompanho alguns podcasts, outros não, exatamente pela falta de... A ideia não é esclarecer a Bíblia e sim gerar mais confusão. Sim. Mas parabéns pela qualidade do trabalho e oportunidade, é isso. Então, qualquer um que ficar com dúvida, pastor, eu acredito, não acredito, isso é irrelevante. Irrelevante. Creia na Bíblia e viverás. Né? Creia na Bíblia e viverás. Pratique, que é outra coisa que a gente quer, quem sabe, uma outra oportunidade de falar isso. Então, muito obrigado mesmo. Minhas redes sociais são muito pacatas ainda, né? Não, é algo que eu não faço investimento. Mas algumas coisas a gente posta lá no Instagram, no Face, né? E fico muito feliz. Parabéns a toda a equipe. Muito bom estar com vocês. Obrigado. Obrigado, viu? Meus irmãos, Deus abençoe vocês grandemente. Mais uma vez, entra lá no nosso Instagram, @Voz do Reino. Entra lá também no nosso canal no YouTube, Voz do Reino, tá? Podcast. Dá seu joinha lá. Para você não tem custo nenhum, mas para a gente é de grande valia e ajuda muito, tá bom? Então entra lá, curte, comenta, compartilha. Tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima noite, Deus abençoe. Nós te amamos, Pai.